Talvez você hoje aí tenha uma dúvida, uma decisão a ser tomada, ou talvez você esteja pensativo de alguma forma, buscando clareza ou informações dentro de alguma situação, ou talvez apenas você queira uma orientação. Se você caiu aqui nesse vídeo, você de alguma forma foi trazido aqui, se conectou com a espiritualidade, se conectou com o agora, se conectou com uma sintonia. Acredite na sintonia, nas coincidências, não tão coincidências da vida, na sincronicidade. E se você está aqui agora é porque, de alguma forma, essa mensagem ressoa com a sua energia, com o seu eu hoje. Então escute, dê uma oportunidade. As coisas acontecem muitas vezes e a gente não percebe o porquê. A gente não sabe. E muitas vezes quando a gente se abre e permite que as coisas cheguem, a gente começa a enxergar um novo que a gente nunca tinha percebido antes. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana e eu tô aqui trazendo mensagens para quem de alguma forma precisa escutar. E se você está aqui, talvez seja para você. Então vamos lá. De qualquer forma, são mensagens coletivas. Então, se você tiver que se esforçar demais, forçar muito para caber, para encaixar, aí talvez não seja mesmo. Libera. Deixa que essa mensagem vai chegar na mão de quem ela precisa. Mas, às vezes a gente acha que não é, mas talvez tenha alguma coisa aí que você não tá querendo escutar. Então, se achar que é possível, dê uma chance. Vamos ver o que a gente pode ter aqui falando sobre a vida, sobre a jornada da vida. Primeira coisa, eu quero pedir licença aqui e abrir essa mesa, pedir licença para a espiritualidade, para os anjos, para a gente se conectar e tá trazendo a consciência coletiva, as informações que nós precisamos estar escutando e trazendo a consciência que talvez estejam aí escondidas. Hoje existe aí algum segredo, né? Alguma coisa aí. Existe alguma coisa aí dentro de você, ou talvez dentro de alguém que você conheça, que a pessoa não quer revelar. Uma intimidade, um segredo, algo que talvez seja melhor ficar escondido, que seja melhor ficar, não escondido necessariamente, mas talvez esquecido, oculto. Às vezes, talvez você tenha algumas questões aí que você não tem muita, não se sente muita vontade de conversar, de falar, talvez algo do passado. Existe alguma coisa aí dentro, bem escondido, bem enterrado. Tem uma questão aí, que você talvez prefira não olhar, prefira não enfrentar. Talvez você simplesmente prefira esquecer que ela existe. Pode ser algo do passado, pode ser algo da infância, pode ser algo que aconteceu e que dói demais, ou talvez você nem de alguma forma lembre tanto. Talvez seja apenas alguma coisa da sua criança interior que dentro de você de alguma forma está lá presente e que muitas vezes até você não sabe e não tem conhecimento, mas tem algo aí. E tem algo que de alguma forma faz você sentir que você tem de alguma forma uma ameaça. É como se você sempre se sentisse de alguma forma atacado, como se o mundo tivesse querendo te derrubar. Pode ser um sentimento inconsciente, pode vir da criação ou de coisas de vidas passadas ou de histórias passadas que talvez você tenha vivido na sua infância e que você talvez nem lembre. Mas a verdade é que existe alguma coisa aí. Ou talvez exista apenas uma sensação, um chamado. Também talvez exista. Aqui me aparece uma carta que mostra uma conexão muito forte com a espiritualidade. Muito forte. Aqui me mostra uma carta falando que você, de alguma forma, tem uma... É diferente, você é especial. É diferente, você sabe disso talvez há muito tempo.
Talvez seja esse o seu segredo. Talvez seja esse o seu algo que você segura. Talvez seja você simplesmente não aceitar que você tem aí dentro de você uma espiritualidade diferenciada, uma mediunidade, talvez, uma capacidade de enxergar coisas, de escutar ou de se conectar com a espiritualidade de uma forma diferenciada, diferente. E parece que você não aceita muito isso, né? Talvez você fique em negação, você nega, você não, ou você tem medo, mas você nega, você não quer enxergar essa realidade. Mas a verdade é que existe aqui sim um dom que está sendo negado, que não está sendo desenvolvido, que você está fingindo que não existe. No fundo você sabe que ele existe. Existe um segredo aí que você guarda. Hoje você está muito bem, você está muito bem. Você tem aí uma abundância muito grande na sua vida, você tem uma convicção muito importante, você tem aí uma capacidade muito grande de se sentir plena. Hoje você se sente pleno. Você se sente dono... Deixa eu tirar um pouco isso aqui. Se sente dono da sua vida, você sabe que você conquistou tudo que você mereceu, que você quis, porque você mereceu, você construiu com o seu trabalho. Você tem um orgulho de ser quem você é. O 9 de ouros, ele mostra uma pessoa que sabe quem é, que sabe o nome dela, que tem orgulho de ser quem é e tem uma força, uma energia interna de tanta autoestima, de, sabe, aquela coisa da pessoa saber assim, nossa, eu cheguei porque eu construí. Então você carrega essa energia, você carrega essa energia de muita força e abundância de personalidade, abundância de propriedade. Muito legal isso. Só que tem uma coisa, você tá negando uma parte aí sua. Você tá negando e tá escondendo uma característica sua que você poderia desenvolver. Mas são escolhas. Existe aqui uma escolha, um desafio. A escolha é, ou você assume esse lado, ou você revela esse segredo para você mesma, aceitando, ou você esconde. E tudo bem também. Nem todos os segredos precisam ser revelados. Nem todas as habilidades precisam ser desenvolvidas. Nem todas as capacidades que nós temos precisam ser usadas. São escolhas de vida. Só que hoje eu vejo que existe aqui um chamado espiritual aqui, mostrando que você, que fica na verdade se defendendo, que fica na verdade negando, tem sim um propósito alinhado com a espiritualidade, alinhado com questões um pouco mais conectadas, vamos dizer assim. E aí assim, a gente respeita, na verdade a gente tá aqui vivendo a vida, né? A vida é cheia de altos e baixos, cheia de questões. É difícil às vezes olhar para esse lado muito místico, muito espiritual, muito mediúnico talvez, esse lado mais não tão presente às vezes no dia a dia da vida. Hoje eu vejo que você você gosta e quer muito amar, né, assim, eu vejo hoje que você está em busca de ter relações intensas, no sentido de, talvez você seja solteiro, esteja em busca de um relacionamento, ou talvez você tenha aí um relacionamento e hoje você, esse é o seu foco. O seu foco é ser uma pessoa que tem, que ama, né, que tem uma família, que tem alguém do seu lado, que te suporta, que tá sempre com você, um companheiro, uma companheira. Se você não tem, eu acho que isso é uma coisa que você gostaria de ter. E se você já tem,
É algo que você quer estar sempre desenvolvendo, porque eu vejo que o relacionamento, o seu lado afetivo, amoroso, ter alguém do seu lado, é hoje uma das coisas mais importantes para você. E sabe por quê? Porque hoje eu vejo que você tem muita satisfação na parte profissional da pessoa que você é. Não que você não tenha sonhos, claro que tem, todos temos. Não que você não queira ganhar mais, não queira ter mais, não queira, sabe, se desenvolver. Eu sei que você quer. Isso é muito importante pra você. Você tá aqui representada pelo 9 de ouros. Mas hoje você foca em relacionamento. Hoje é o que você quer. Ter um relacionamento saudável, feliz. Ter uma família feliz. Conseguir ter equilíbrio e ter uma pessoa ao seu lado. Que você possa dividir a vida e ter um companheiro. E é muito saudável isso. E hoje é seu foco esse. Né? Eu vejo que é seu foco consciente. Apesar de ter essa questão de você ter realmente um lado espiritual muito forte, hoje você está vivendo de uma forma muito presente. E inconscientemente existe uma certa... como se você tivesse um pouco estagnado, talvez preso um pouco nos seus alicerces tão rígidos que você construiu, talvez muito concreto, talvez muito material. Talvez muito material. Talvez esteja faltando aí uma dose, uma pitada de intuição, espiritualidade. Talvez esteja faltando uma pitada de você escutar um pouco a vida, escutar um pouco os sinais, escutar um pouco o movimento do universo, sabe? Às vezes a gente fica tão perdido no nosso dia a dia, no nosso automático, que a gente não percebe as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Os pequenos momentos de prazer, os pequenos momentos de amor, os pequenos momentos que na verdade são grandes. Porque na verdade, a vida, ela não é o final. O final é a morte. A vida é a jornada. E é na jornada que nós nos tornamos felizes. Nos tornamos felizes quando nós enxergamos a vida com doçura. Quando enxergamos a vida com amor. Hoje eu diria que você poderia estar enxergando um pouco mais a vida com amor. E parar de enxergar talvez a vida com muitas normas, com muitas fundações rígidas. Menos rigidez, talvez, menos estabilidade, talvez um pouco mais de leveza. Essa carta me mostra uma insatisfação. Me mostra uma insatisfação que talvez ela não esteja na superfície. Talvez você não saiba por que dela. Talvez ela só apareça de vez em quando, nos momentos de cansaço, nos momentos de estresse, nos momentos de... quando a lua minguante acontece, como está acontecendo agora. Quando você tá no momento da lua negra, né? Quando você tá olhando para suas sombras, quando alguma coisa acontece que você começa a pensar e prestar atenção e chega uma certa insatisfação. É uma insatisfação de uma vontade de ter algo diferente ou de viver algo diferente. É como se existisse uma estagnação. E essa estagnação, ela nada mais é do que você sendo extremamente rígido com você mesmo ou talvez com a própria vida. E às vezes, quando nós somos tão rígidos com a vida, com as coisas que acontecem, com o marido, com os filhos, com a casa cheia de muitas normas, acabamos não conseguindo ser livres e leves no percurso. Às vezes o cuidado excessivo com a limpeza de casa, às vezes o cuidado com isso, às vezes aqueles estresses pequenos do dia a dia acabam minando um pouco a leveza e a liberdade e a tranquilidade e faz com que a pessoa entre num molde de estresse, de molde de rigidez. Às vezes a forma de enxergar as pessoas de uma forma muito rígida acaba que aquilo constrói paredes tão blindadas e você entra dentro de um caixote, muitas vezes difícil de você conseguir ficar leve. E aí gera aquela sensação de prisão. Mas não é uma prisão, é uma sensação de parado, estagnado.
de engessado. E ao mesmo tempo, a gente se lembra aqui que de alguma forma existe dentro de você, bem lá no meio, bem lá no fundo, um passarinho querendo bater as asas da sua conexão com o universo, com Deus, com a espiritualidade. Quer sair, tá adormecido, na verdade. Tá lá adormecido, doido para acordar, mas não tá conseguindo. E às vezes até esse chamado, que é algo que você guarda lá no fundinho, bem escondido. Escondido até de você mesmo. Nem você se lembra. Esse chamado, de vez em quando, ele incomoda. E você nem sabe por quê. Mas eu sei que ele incomoda. Tá dito aqui. A sua espiritualidade sabe disso também. Tá dito aqui também. Sabe que existe uma pessoa. Existe uma pessoa na sua história. Uma mulher. Pode ser um antepassado, tá? Pode ser uma avó, uma bisavó, a mãe, alguém que já não está mais entre nós. Existe alguém na sua história que também tinha essa habilidade espiritual. Também foi colocada aqui como uma pessoa que trazia também uma energia importante da espiritualidade. E você, de alguma forma, tem essa conexão com ela. Pode ser alguém muito do passado, bem bisavó, tataravó, mas existe uma mulher que está na sua linha ancestral e ela olha por você, ela te defende, ela cuida de você, ela está do seu lado, ela está sempre presente e ela, de alguma forma, te influencia nisso. Te influencia indiretamente. Mas é claro, você tem a escolha. Hoje eu vejo que você tem uma escolha. Se você quer ou não entrar nesse processo. Essa influência é uma coisa que ela mostra a possibilidade, né? A possibilidade de que você pudesse dar um pouco desse seu potencial. Você não precisaria fazer nada de uma forma absurda. Você só teria que, de alguma forma, começar a enxergar isso de uma forma diferente, aceitar um pouco, abrir-se para que você estivesse mais conectada com um mundo que não é apenas esse mundo que a gente enxerga, com um mundo mais sentido e menos visto. Existe aqui um chamado. Não sei se faz sentido para você. Não sei se você já percebeu isso. É como se você tivesse alguma coisa aí que você só não quer olhar. E aí, aqui me mostra que você teria a capacidade de se doar se você se permitisse. Se você se permitisse embarcar nesse novo processo. E com isso, é interessante, mas as coisas acontecem na vida. Às vezes você acha que não sabe porque se sente de alguma forma estagnado, mas talvez porque você se sinta algo dentro de você precisa sair. Algo dentro de você precisa soltar. E você sabe, de alguma forma, seu íntimo, que existe um Dharma aí. E que esse Dharma talvez fosse você entregar um pouquinho dessa luz que existe aí dentro. Mesmo que você não saiba o que vai acontecer. Mesmo que o caminho seja desconhecido. Mesmo que você tenha aí que ir com fé. Trazer uma coragem, mas você tem ela.
Você tem essa coragem. Você tem essa capacidade. E você sabe que você vai estar acompanhado. A espiritualidade está junto. Ela está mostrando para você aqui. Foi falado aqui que ela está te defendendo. É você que tem que decidir se você quer continuar negando ou se você vai embarcar nessa história, nessa nova jornada. Não precisa ser nada traumático. Pode ser algo muito tranquilo. Na verdade, no fundo, você a vida inteira soube disso. Você sempre soube que você tem um dever e tem algo aí dentro de você que te chama. Hoje você tem o objetivo de ter uma boa família, de ter uma pessoa do seu lado, sim. Mas o seu espírito está clamando por outra coisa. A sua consciência quer, mas o seu espírito quer outra coisa. Ele hoje quer um propósito. Hoje ele quer que você encontre o propósito de vida. O que é que você quer fazer da vida? E uma das coisas que você quer é se entregar. Agora, de alguma forma, você não está aceitando isso. É como se você tivesse medo, é como se você tivesse angústias com relação a isso. E aí você simplesmente não consegue ir para esse caminho. E aí você fica simplesmente negando. Negando essa potencialidade, negando essa mediunidade, negando. Até quando que você vai negar? Só depende de você. Mas aqui eu vejo que você tem hoje muita ansiedade, muitos pesadelos, uma certa angústia mesmo. Angústia e você não sabe direito de onde ela vem. Mas ela vem de algo escondido, e esse algo escondido é exatamente a sua necessidade de trabalhar a sua espiritualidade. E aí, eu te digo, é uma escolha que você tem que fazer e que só você pode fazer. E que vai fazer com que você mude a sua vida e vai fazer com que você consiga caminhar no sentido de encontrar o seu propósito de vida. Um dos. Eu vejo que você tem outros, não é só esse, mas esse é um dos. E quando acontecer isso, você vai ficar muito feliz. É preciso força. É preciso força e coragem. É preciso determinação, força e coragem. Mas é algo que vem de dentro, lá das suas entranhas. É algo que vem do passado e tem uma conexão com outras pessoas do seu passado, ancestrais, de longa data. E existe um chamado que está aí borbulhando dentro de você e que não está te deixando mais em paz. É uma escolha. Hoje eu vejo que você pode continuar como está, ou pode decidir se entregar para esse novo processo. Eu vou ler uma última carta aqui, e aí a gente vai encerrar essa mensagem. É sobre propósito, né? Sobre conexão, sobre sair um pouco desse mundo material e começar a perceber um pouco questões superiores. Isso não depende da sua religião. É se conectar com Deus, é se conectar com o universo, é se conectar com seus anjos. É você estar enxergando além do que os seus olhos podem ver. Não importa a religião, o que quer que você acredite. É você estar em um outro patamar também, não apenas nessa vida do dia a dia e do automático. Isso vai fazer com que você amplie a sua vida, as suas perspectivas, a sua sensação. E vai trazer um preenchimento que você nem sabe explicar ainda, porque você ainda não sentiu, mas quando você sentir, você vai ver como vai te preencher de alguma forma. Olha só que legal essa carta. Ela fala que você tem a capacidade e a habilidade de levantar a vibração do planeta com manifestação. E que você tem que estar aberto para trabalhar junto com outras almas, forças, espíritos, para estar juntamente com essas outras almas, pegando a energia do sol e ajudando a humanidade. Olha que legal. Você tem uma missão
uma missão espiritual na Terra. Muito legal. Eu quero agradecer essa leitura e encerrar a leitura agora. E agradeço a você que ficou até aqui. Espero que de alguma forma tenha feito algum sentido para você. E agradeço por você ter ficado até aqui. Fique com Deus e até a próxima.